Estamos começando mais um Sala de Decisão comigo, Juliano Cavati, e aproveito para te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Gostou da entrevista? Curta, comenta e compartilha com a turma aí na rede social, e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito bacana. Seja muito bem-vindo, meu amigo Davi Ismael. Obrigado, Juliano Cavati. É uma alegria enorme estar aqui na Sala de Decisão, um podcast para comentar e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre a política capixaba. É isso. Davi, quantos mandatos, vereador? São 4 mandatos com início no ano de 2012. E aí, como é que foi esse período aí de seu no início da política? Você já tinha uma base vindo de casa, né? Conta pra gente um pouco aí sobre isso. Bom, aquilo que eu preciso me reportar ao início do meu pai, o ano de 2002, primeira vez que ele foi direto candidato a deputado estadual. Logo na eleição seguinte eu quis disputar a eleição. E ele me pede para aguardar, que ele tinha acabado de se aposentar e queria entrar na vida pública e mostrar que era possível servir a Deus, servir aos capixabas com as mãos limpas. E foi isso que ele fez ao longo de toda a sua vida pública. 36, 38 anos na CESAM e mais 2 mandatos de deputado, 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado, ocupando cargos eletivos. Uma alegria enorme, uma honra enorme ser filho do Ismael e dar sequência àquilo que ele começou. E o que te motivou, Davi, a entrar? Desde pequeno, meu coração pulsa pela política. Acredito de verdade que esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Desde a mais tenra idade, meu coração fala, sinto, ouço pessoas falando que meu local é na política. E me sinto realizado em servir a Deus, servindo os capixabas, as pessoas. E só pra gente tocar um pouquinho mais desse assunto aí, seu pai em algum momento chegou pra você e falou, Davi, vem pra cá, vem ser candidato, ele chegou a te estimular de alguma maneira, ou você mesmo vendo ele que você começou a... Eu repito, eu quis vir antes dele e ele pediu para esperar. Quando ele vira deputado no ano de 2010, ele me chama logo em seguida e me fala, chegou a hora de você disputar e o ano seria o ano de 2012. Acontece que naquele ano, minhas gêmeas ainda não tinham, minhas filhas gêmeas, Milena e Manuela, não tinham ainda nenhum ano. Ué, você tem gêmeas, cara? Não sabia, não. Tenho gêmeas, Milena e Manuela, jogadoras de vôlei do Flamengo, estão lá no Rio de Janeiro, e um orgulho enorme, aproveito e mando um beijo, mas eu fiquei muito preocupado com a circunstância familiar de disputar uma eleição, mas fui encorajado, lembrei-me de Josué, aquilo que a Bíblia nos ensina de ser forte e corajoso, fui para cima numa chapa impossível aos olhos dos homens de ganhar. Sérgio de Sá, filho do deputado Zé Esmeraldo, Serjão, muito bem avaliado, e Max da Mata. E naquela chapa sobrevivi. Iniciei a minha história como vereador de Vitória. Essa chapa aí não é na manso, não. Eu quero voltar só um pouquinho na sua família aqui. Eu não sabia, não. De cara, você foi pai de gêmeas já direto? Não, tenho Davi Ismael, filho, hoje com 16 anos, que nasceu em 2009. Depois vieram as meninas, as gêmeas, Milena e Manuela. Então, meu primogênito, meu herdeiro, Davi, que é o famoso Davizinho, hoje atleta do Volta Redonda, mora lá no Rio. Rapaz, eu ouvi um negócio desse aí, que o menino parece que joga bola bem, que vai ser jogador de futebol profissional. Como é que é isso aí, Davi? Esse é o sonho dele. As pessoas sempre falam de um desempenho, de uma disciplina, de uma dedicação enorme dele no futebol, e ele tem buscado esse sonho. Enquanto pai, apoio em tudo. E você tem essa habilidade de jogar bola também? Ele não aprendeu nada disso com você? Comigo não foi. Não foi comigo, não. Bacana. Apesar de nós dois sermos zagueiros, mas eu sou um zagueiro que ficava sentado no banco. Ele é um zagueiro que tem se esforçado e tem se dedicado, já passou pelo São Paulo, pelo estado de São Paulo, e hoje está no Rio, lá no clube do Volta Redonda, contratado do Volta Redonda. Que bacana. E eu quero saber uma última coisa aqui das gêmeas. Eu vou voltar lá nelas ainda. Como é que foi ser pai de gêmeas, cara? É o cumprimento de Efésios 3:20. Mais daquilo que pedi ou do que pensei. É algo que me surpreendeu, mas é algo maravilhoso. Iguais até no DNA, mas totalmente diferentes. Uma
carinhosa, a outra mais espoleta, uma mais calma, a outra mais enérgica, e as duas se complementando. Uma parceira, amiga, melhores amigas, e é bom demais ter gêmeos. Que maravilha. Eu tenho um sobrinho gêmeos, aí eu te perguntei, porque eu convivi com eles pequenos, rapaz, eu tinha dificuldade para poder gravar quem era quem. Meu pai não sabe quem é quem. Aí, ó, tá vendo? Não é só eu não, tá? Eu olhava ali, eu falava, cara, quando eu saía de manhã, né? Aí um botava uma bermuda vermelha e o outro botava uma bermuda azul. Eu falava, opa, eu já sei quem é. O problema é depois que os meninos mudaram de roupa, aí eu tinha que perguntar de novo. Na escola, a professora me chama e pede para mudar as duas, deixar de estudarem na mesma sala. A Milena não conseguiu ficar longe da Manuela. Aí a professora fez segundo pedido, caso pudesse, deixar um cabelo comprido e outro cabelo curto. Então uma tinha cabelo no ombro, a outra tinha cabelo lá na cintura, e assim elas foram diferenciadas, que eram exatamente essa a diferença entre elas. Tinha ainda uma escolha de cores, mas a roupa se modifica muito facilmente, sobretudo no ambiente escolar, de uniforme. Então o cabelo foi a identificação nesse começo de infância. Bacana. E profissão, Davi? Você se formou em quê? Bom, sou advogado por formação. Primeiro curso que fiz na UFES foi o curso de economia, muita greve, um tempo bem complicado de continuidade do processo de formação educacional. Escolhi avançar com o curso de Direito, quando conheci Lorenzo Pasolini, um colega de sala de aula durante 4 anos. Vocês estudaram junto, cara? Na faculdade, não só juntos, um do lado do outro. Rapaz. Porque fomos e somos muito metódicos, então sentávamos no mesmo lugar os 4 anos. Eu fiz 9 períodos com ele, sentando do lado dele. Por isso eu posso dizer que eu conheço o coração dele. Maravilha, cara. Eu não sabia disso, não. Não, estudamos juntos e hoje ele é meu padrinho de casamento. E ele e a Paula, um orgulho enorme e uma alegria. Amizade que vem de muito tempo, né, Davi? São 26 anos de muita amizade. Legal, cara. E aqui, e o direito? Você olhou em algum momento ali e falou, vou seguir, não vou seguir? A política chegou nesse meio tempo? Como é que foi isso aí? Os 2 cursos que fiz foi voltado a me qualificar, para me apresentar como o melhor político. Então a política sempre foi o alvo. O curso de economia era para aprender, o curso de direito era para legislar melhor e entender processos legislativos, processo de construção de uma lei. Essas foram as razões da escolha dos cursos que fiz. O curso de economia, em razão da greve, como contei, acabei optando por não terminar. O curso de direito, não. Abracei isso e fui absorver tudo aquilo que podia ali na FDV, a Faculdade de Direito de Vitória, e tenho certeza que contribui muito com a minha vida. Bacana. E foi vereador com João? Na época que João foi prefeito? Não, fui direto Luciano. Foi Luciano já? Luciano, 2 vezes, o Lorenzo 2 vezes. É isso. Como é que foi esses períodos aí? Foram todos tranquilos? O período do Luciano me ensina muito. Primeiro e segundo mandato, muito aprendizado. A gente chega precisando de amadurecimento mesmo, de entendimento. Mas pulsava em meu coração uma vontade de mudar o mundo e devolver às pessoas o direito de acreditar na política. Por isso, fui trabalhar muito. O Luciano me possibilitou trabalhar muito no sentido de que o começo como base e ao final do mandato como oposição, entender os 2 lados de um parlamento. Fui exercer a minha independência de uma forma muito profunda. Já a gestão do Lorenzo, um amigo, eu tive que aprender também, que precisava ver, além da harmonia que já existia pelo histórico de amizade, precisava também ter a independência. E tive a oportunidade de ser o presidente da Câmara por 2 anos, por um biênio. E foi muito bacana, porque vi uma gestão que eu olho e me aproximo muito mais. Acredito que ela faz logo de cara um ajuste fiscal, e esse ajuste fiscal é traduzido em cuidado com quem mais precisa. Havia uma razão de se ajustar as contas para que pudesse investir em ações da assistência social, saúde, educação, segurança pública, sempre voltado para quem mais precisa. Nesse contexto, pude refletir com Lorenzo Pasolini, nosso ex-prefeito, diversas vezes sobre o que a Bíblia nos ensina em Tiago 1,27. A verdadeira religião é cuidar do órfão,
da viúva e do necessitado. Cuidando, agradaremos certamente o coração de Deus e Ele há de nos abençoar com muito mais daquilo que a gente vem ou sonha para as nossas vidas. Servimos a um Deus que sempre nos surpreende. Como presidente da Câmara, Davi, qual foi, óbvio, você já tinha uma experiência já, né, nesse período, qual foi a maior dificuldade naquele momento que você assumiu? Ou não? É entender que o órgão de colegiado, por mais que seja presidente, teria um regime presidencialista no âmbito interno da Câmara, é um colegiado. Eu não chego lá sozinho, eu não tenho autonomia para fazer absolutamente tudo. Mas avançamos e chegamos com ações de gestão interna, de qualificação do Poder Legislativo Municipal. E ao final desse biênio, fomos premiados pelo Tribunal de Contas com o selo Diamante, a repartição pública mais transparente do Estado do Espírito Santo. Numa disputa feita pelo Tribunal de Contas, fomos capazes de vencer o Tribunal de Contas no processo de avaliação da sua transparência. Então eu olho para esse retrato e vejo, entreguei uma Câmara com gestão pública que pudesse dinamizar o trabalho. Aí avançamos nas ações legislativas. Sensacional. E lá naquela época sua, você teve muita dor de cabeça com os embates ideológicos ali, né? Você tem uma função, você é um presidente, mas que também é um vereador. Os embates ideológicos precisam e sempre existiram e precisam existir. Precisamos ter sempre confronto de ideias. Individualmente, penso tudo diferente daquilo que o PT e o pessoal defendem no ambiente de plenário. Com respeito, eu preciso externar isso de forma convicta, para que saibam aquilo que fui e faço no ambiente interno da Câmara Municipal de Vitória. Com a minha fé, com o meu jeito, com as minhas características, vou me apresentar como vereador de oposição ao PT e ao PSOL. Nunca esmorecendo, nunca me acovardando daquilo que penso, mesmo que tome processo, aí é outra discussão. Já tomou um já, né? Não tem jeito, né? Um bocado. E qual foi a pauta mais polêmica que vocês travaram no embate ali? E por que você defendeu o contrário ao lado... A polêmica sempre existe, sobretudo com a vitimização da esquerda nesse ambiente interno de plenário. Tudo que falarmos vão se vitimizar e vão levar para a questão de gênero. Não pode debater comigo porque eu sou uma mulher, porque eu sou uma vereadora, e esse é o argumento muito ruim utilizado dentro do ambiente da Câmara. Lá, hoje, todos são vereadores eleitos, são 21 vereadores eleitos, preparados para o embate, para o confronto de ideias. E ninguém pode se vitimizar no ambiente de plenário para qualquer diminuição pessoal. Pelo contrário, todo mundo é respaldado pelo voto popular. A minha fala, então, para a esquerda, para o PT e o PSOL, aguentem. Do Davi sempre vai vir chumbo grosso contra aquilo que eles pensam. Sou sempre a favor de Deus, pátria, família, liberdade e acessibilidade. E aguentem a minha atuação política na defesa dos valores que acredito, dos valores bíblicos. Como que foi aquela época lá que vocês estavam trabalhando essa questão de tirar a ideologia de dentro de escola, que eles tentavam levar, a questão de banheiro compartilhado? A pauta de costume é uma pauta muito importante para o nosso país. Precisamos entender que somos conservadores porque queremos conservar, entre diversas coisas, a família, as questões de gênero, aquilo que Deus criou, homem e mulher. E fazemos questão de nos posicionar. O Estado é laico, mas cada vereador não. Cada vereador tem sua fé, independente de qual que ela seja. E precisa ter liberdade de fundamentar os seus votos na fé. Ao fazer isso, no exercício das suas liberdades, precisa ser esse vereador respeitado. E o parlamento está ali, plural, exatamente para isso. Para que o processo final de debate entre os diversos vereadores possa ser aquilo que a cidade de Vitória pensa. Muitas vezes perdi votações que não imaginava perder. Um exemplo, o financiamento público do carnaval. Acreditava que venceria. Perdi, fiquei sozinho nessa votação, mas está tudo bem. Minha posição foi clara. Sou contra o financiamento público do carnaval.
por parte do poder público. A atuação do poder público se limitar à questão do alvará, à questão do policiamento, e não colocando recursos financeiros que poderiam estar indo para a educação e para a saúde. No debate de banheiro, também perdemos. No debate sobre doutrinação da escola, a apologia feita por professores, a defesa de que a escola ensina, mas é a família que educa, ainda não vencemos. Mas esse é um capítulo que tem hoje, ao lado do vereador Luiz Emanuel, de outros vereadores, como Armandinho e como o Darcio, travado uma luta na defesa, repito, de que é a família que educa, a escola tão somente ensina. E Davi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes, que eu quero mudar esse assunto ali. Eu quero falar de eleição estadual, né? Já veio candidato na outra eleição, teve uma votação muito boa, mas seu partido acabou não furando legenda naquela oportunidade, foi isso? Eclesiastes me ensina que é um tempo para todas as coisas. 2022 foi um ano de uma votação incrível. Salvo engano, 17.155 votos. Mas não foi o suficiente. E talvez o que não foi suficiente não foi a votação, certamente, porque eu tive mais votos que 8 ou 9 deputados eleitos. Teve gente que ganhou com 11 mil votos. Sim, eu perdi recordo. Com 17. Mas acredito que a minha missão aqui na cidade de Vitória ainda tinha coisa a se fazer. Eu precisava arrumar minha casa e precisava, para além disso, cumprir tarefas importantes, debates importantes. E hoje, mais amadurecido, chego a mais um processo eleitoral. A convenção dessa semana oficializa a pré-candidatura. Em breve, registro de candidatura, lançamento de candidatura, a festa da democracia, as eleições começarão e me sinto amadurecido e mais preparado. Agora, permanece a mesma vocação, a mesma paixão por cuidar de quem mais precisa. Antes de avançar na eleição de agora, eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa aqui. O que o Davi gosta de fazer, cara, fora da política? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por estar com pessoas. Eu gosto de gente. Mas se for para estar com a Júlia em ambientes mais quietinhos, mais calmos, que são os ambientes que ela gosta, com menos barulho, com menos pessoas, vai ser maravilhoso. Estar com a minha esposa sossegado, na casa da mãe dela, ou qualquer outro espaço viajando, é bom demais, é bom demais. Melhor companhia para fazer a viagem e rodar esse estado, certamente. Ela está viajando contigo? Parte das viagens. Ninguém aguenta esse ritmo, não. Em parte, eu tenho o prazer da companhia dela. E ela gosta ou ela vai mais para te fazer companhia? Ela apoia. Ela sonha junto. Certamente eu posso dizer que ela sonha junto. Estamos juntos em mais um projeto. E você está rodando muito já esse estado todo nosso? O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Como é bom. E a Mucurici, montanha, no extremo norte, e a Bom Jesus, a Piacá, no extremo sul. É bom demais conhecer as nossas riquezas, conhecer os nossos valores, conhecer diferentes capixabas, conhecer a carne de sol, como disse, lá de Pinheiros e Montanha, que eu não vou entrar na briga qual que é melhor, mas conhecer a manteiga, Colamiçu, lá de Mimoso do Sul, conhecer o café de Mantenópolis ou de Una, café 100% arábica, por gosto. Então, assim, é um prazer viajar ao estado do Espírito Santo. Gosto muito. E sempre que posso, estou na estrada. Eu gosto muito do café ali também de Brejetuba, que você não citou, mas que está do lado, né? São os melhores ali para mim também. Tem uma especial lá, Kiara de Brejetuba. Fica aqui um abraço. Propaganda. Pode não? Então deixa para lá. Pode, fica à vontade. Kiara, não deixe de experimentar. André, anota aí. Eu já tomei, é bom. Não, anota aí pra gente procurar eles depois e cobrar o merchan aqui, viu? Ô, Muito Davi, bom, muito bom. Rapaz, eu conheci também os 78 municípios do nosso estado e foi recente agora, cara. Eu fui num lugar lá em Castelo que eu não conhecia ainda. É a Gruta do Limoeiro, você já foi lá? Não. Via de regra, nesses espaços eu faço questão sempre ir numa igreja. Então deixa aqui o abraço para Ana Paula,
A advogada lá de Castelo. Você tá falando que o nosso estado é muito bonito, tem muita coisa legal, e cada vez que você vai num lugar, que você busca um lugar diferente, você acaba conhecendo outras coisas. Era nesse objetivo que eu queria citar? Certamente, Então, certamente. assim, é muito bonito, é muito bom, e uma coisa que eu quero te perguntar, por que você quer ser deputado estadual? Antes disso, deixo mais uma sugestão. Lá em Linhares, o restaurante da Marisa Brasil. Anota aí, viu? Anota aí que nós vamos buscar isso aí também, tá? Maravilhoso! Mas vamos lá. Eu quero ser deputado porque eu quero levar para todo o Espírito Santo os avanços que conquistamos na cidade de Vitória. Hoje eu posso olhar para o mandato e peço que não me interpretem com orgulho, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu busco ser uma pessoa muito simples. Mas eu olho para ele e sei que eu fiz a diferença na vida de muitas pessoas, em especial 2 públicos. O primeiro, a pessoa com deficiência. Trabalhamos muito. A inclusão é uma pauta permanente na minha agenda de trabalho. Avançamos a tal ponto que posso dizer que aqui em Vitória nunca se fez tanto pela pessoa com deficiência. Isso nada tem a ver com a criação do mundo perfeito. Estamos longe da verdadeira inclusão, mas demos passos, avançamos e sabemos aonde queremos chegar. Um outro público específico são os cristãos. Fui reconhecer o papel social das nossas igrejas e atuar de forma firme para que a nossa liberdade religiosa não fosse ameaçada. Ficou para trás o tempo da perseguição do Disque Silêncio e passamos por uma fase em que fomentamos assistência religiosa, recuperação de drogados, atenção ao morador em situação de rua, enfim, todos os trabalhos sociais que as diferentes religiões fazem e merecem apoio. Além de atuar como vereador, dentro da igreja você costuma também participar dessas ações, você costuma sempre estar ali debatendo esses assuntos. Como é que é para você essa parte? Sou membro lá da Igreja Evangélica Batista de Vitória, em Jardim da Penha, presidida pelo pastor João Brito. Aquela do canal ali, né? A igreja do Eu canal. já fui lá conhecer. Vale a pena, fica o convite a todos. Aquela igreja onde cresci. São quase 30 anos de igreja, sou membro fundador, hoje secretário da igreja. Então é um prazer de servir na igreja local todos os domingos que posso. Faço questão de ali criar os meus filhos, estar com a esposa, servir a Deus, ser líder de célula. Ali é o local que quando eu estou agoniado, Deus fala comigo, eu peço para vencer a ansiedade, busco força. Falo muito e ouço muito da parte de Deus, afinal de contas, oração, diálogo. Então ali é o local onde sou admoestado, onde eu sou confrontado em todas as minhas ações. Então faço questão de fazer esse registro. Pastor Brito é meu único pastor a vida inteira, foi aquele que me apresentou pequeno na Igreja Batista da Praia do Canto. Assim que ele sai para IABV, eu o acompanho e sigo, sendo obediente ao pastor que Deus colocou na minha vida. E como é que é para você, desde pequeno, você conviver nesse ambiente? Você acabou de falar que é o mesmo para os seus filhos também. Você sempre gostou desde pequeno? Seu pai, sua mãe, quem que te carregou? Como é que foi esse início seu? Porque você é muito da pauta, você é muito... Da pauta não, porque não é uma pauta, né, Davi? Você é muito identificado. Eu sempre te acompanhei também, meio que à distância ali, mas eu sempre vi os seus movimentos, você sempre estava presente, os seus posts mesmo aí nas redes, a gente sempre está vendo, está acompanhando. Fala um pouco para mim desse início seu dentro da religião. Na política, eu faço questão de exalar 2 conceitos de uma forma muito verdadeira. O primeiro é minha fé. O segundo é o meu trabalho. O meu trabalho precisa traduzir a minha fé. Então, acredito que na inerrância da palavra de Deus e busco cumprir tudo aquilo que está escrito. Na política, busco fazer a diferença. Busco ser sal e luz. Sei que o ambiente onde trabalho é extremamente complicado, mas os princípios religiosos que aprendi com meu pai, com a minha mãe, nos cultos domésticos, com meu pastor, nos cultos dominicais, escola bíblica dominical, é tudo aquilo que me deu a bagagem para estar na política e permanecer firme na defesa daquilo que quero conservar. Vida, por exemplo, me posicionando contrário ao aborto, a defesa da liberdade, do livre-arbítrio, a busca pela transformação das pessoas, não desistir das pessoas. Acredito que uma pessoa pode sim ser transformada, pode ser cuidada, pode mudar a sua história, a sua trajetória, se tiver o ingrediente da fé.
Então, o meu ambiente de igreja é um espaço que me alimenta para que na política eu possa enfrentar desafios. Já tomou uns puxão de orelha na igreja, algum assunto? Ah, certamente, em cada retiro, em cada bagunça, cada momento. Eu sou um privilegiado, eu nasci dentro da igreja e ao longo da minha vida inteira permaneci ali, acreditando que era um espaço de formação. E nesse espaço já brinquei muito, já me diverti muito e também a gente acaba aprontando muito, mas pastor Brito é sempre aquele pastor que puxa para perto e busca mostrar que vale a pena servir a Deus e ser obediente às Escrituras. Conta uma dessas histórias aí pra gente, ué. Compartilha aí. Certa vez, pastor Brito dando gabinete para um outro casal, eu resolvo brincar de pique-se-esconde com os amigos, eu subo no teto da igreja e quebro todas as telhas, caio lá do terceiro andar no primeiro, graças a Deus nada aconteceu, mas eu caí na frente dele. E ele fala, onde você estava, menino? Eu falei, pastor, eu fui só brincar de pique-se-esconde. E ele falou, tá bom, fala pro seu pai consertar, que tem culto domingo. e tinha que consertar. Então, assim, cada retiro é um ambiente que a gente lembra com uma saudade enorme. Vivi uma infância fantástica e quero, na medida do possível, transmitir isso para os meus filhos e ensinar meus filhos, segundo Salmos 22:6, no caminho que deve andar. Aprendi com meu pai. E esse legado eu passo para frente. E eleição presidencial, Davi? Como é que você vai se posicionar nesse negócio aí, cara? Flávio Bolsonaro na cabeça. Quero defender que acredito que Flávio Bolsonaro é a expressão nessa eleição de tudo aquilo que acredito e defendo e da forma com que estou agindo na política. O candidato perfeito não disputa. A maior expressão, a mais próxima daquilo que eu acredito e que tem coragem de enfrentar o sistema, o STF, enfrentar tudo aquilo que é contrário a gente, é o Flávio Bolsonaro. Por isso, apoio total, entusiasmo total e acredito que estou muito otimista pelo que iremos viver nos próximos anos. O fim do PT em nosso país. No seu partido, vocês levaram um debate, no último momento lançaram Evaí, que inclusive tem o apoio do Bolsonaro, né? Como é que foi para vocês aí lançar o Evaí? Como é que você vê esse movimento agora para frente? Tenho muito prazer e alegria de estar no Republicanos, o partido do governador Tarcísio, o partido da senadora Damares, o partido de Lourenço Pasolini e hoje o partido de Evair de Mello. Evair faz uma construção aos 45 do segundo tempo por um clamor da direita que temos que conseguir as 2 vagas para o Senado. E ele se apresenta preparado para disputar essa eleição para o Senado. Terá, da mesma forma, irrestrito apoio e bora, vamos viajar todo o estado do Espírito Santo defendendo os filiados do Republicanos. O Republicano chega nessas eleições com chapa completa, deputado estadual, deputado federal, de Senado e de governo. Acreditamos que precisamos virar a página da esquerda no nosso país e temos no estado do Espírito Santo um caso importante a ser estudado. Nas eleições de 2024, o Espírito Santo não elegeu nenhum prefeito do PT. Isso é um grande indicativo de que somos de direita e iremos vencer. E para governo? Lourenço Pasolini. Essa é certamente alguém que se apresenta experimentado, renovação na política, experimentado com 6 anos à frente de uma prefeitura de Vitória. Prefeitura que começou num momento desafiador, momento de pandemia, e ele cuidou do nosso povo. Com auxílio da Câmara de Vereadores de Vitória, ele faz um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal é traduzido em cuidado com quem mais precisa. Foi assim que fizemos com a pessoa com deficiência. Foi assim que fizemos com os idosos. Foi assim que fizemos com a pessoa em situação de rua. Foi assim que fizemos com as nossas crianças e adolescentes, dando condições, melhores escolas. Foi assim que erradicamos a fome em nosso município, com o cartão VIX Mais Cidadania. Enfim, diversas ações que possa apontar de que vale a pena cuidar das contas,
para termos condições para cuidar das pessoas. Só cuidar das contas não se justifica. Não adianta acumular o dinheiro nas contas públicas, que esse não é o objetivo. A máquina precisa ser enxuta, porque ninguém mais consegue pagar tanto imposto. Mas quando a gente vê a Prefeitura de Vitória avançando para todos os cantos, principalmente na região da Grande São Pedro, Grande Santo Antônio, a gente vê ações, intervenções necessárias, que historicamente tinha escola há 18, 16 anos que estava com obra paralisada ou tartaruga. Hoje é uma realidade, esses espaços vão transformando pessoas. E transformando pessoas, a gente transforma a cidade de Vitória na melhor cidade para se viver. Com certeza. E você que está andando já bastante o estado aí, o que você tem escutado em relação à candidatura do Lourenço Pasolini? Individualmente, aquilo que ouço nos espaços por onde ando é que chegou a hora de renovação política. Se fecha um ciclo de 2 ex-governadores que trabalharam muito, cada um a seu modo. E agora é hora da renovação política. Chega um momento em que essas 2 candidaturas precisam ser entendidas no seu tempo. Mas o clamor, neste momento, é por alguém que faça um choque de gestão pública, reduza o tamanho da máquina pública para que tenhamos dinheiro para cuidar da nossa gente. Em especial, melhorar a saúde. Aquilo que tem ouvido de norte a sul do nosso estado, de que a saúde precisa avançar. O cuidado com a pessoa com deficiência ainda é muito distante daquilo que vem sendo praticado na cidade de Vitória. Quero dar alguns exemplos. A cidade de Vitória, só a cidade de Vitória tem restaurante popular. Só a cidade de Vitória tem a Praça Viver Vitória. Só a cidade de Vitória tem investimentos na inclusão e nas entidades que apoiam e acolhem a pessoa com deficiência e as famílias atípicas. Só a Vitória faz. E se foi feito em Vitória, é possível fazer Esse é o seu em objetivo. todo o Espírito Santo. Esse é o seu objetivo, lutar por isso na Assembleia. Meu objetivo é servir a Deus. E eu acredito que mais amadurecido, estou pronto para ir para um novo espaço, para que possa cuidar. Meu objetivo e me apresento a isso, ter um coração disponível para aquilo que Deus quer fazer e devolver aos capixabas o direito de acreditar na política. Davi, qual a maior decepção sua dentro da política? Certamente foi a votação sobre o financiamento público do Carnaval. Acreditava no meu íntimo que iríamos vencer e iríamos pôr fim ao financiamento público da festa do Carnaval, por ser uma festa fechada com cobrança de ingressos. Por isso, não estou aqui para ser delegado da cultura, mas é uma festa fechada que não se justifica os seus investimentos, uma vez que há pessoas que lucram com ela. Quem lucra, que pague. Por pensar assim, coloquei em votação e só tive o meu voto mesmo. Não tive o apoiamento de mais ninguém. Aquilo foi uma frustração. Aquilo me colocou para pensar do propósito, mas aquilo também me ensinou resiliência. Resiliência para um espaço em que a maioria decide. E eu perdi aquela votação. E certamente eu não me acovardei. Eu deixei claro aquilo que pensava. Eu não quis me juntar com a maioria, porque neutra é detergente. Eu faço questão de expressar o meu posicionamento, aquilo que penso, aquilo para onde a minha fé aponta. Faço questão de me posicionar em plenário. Dos seus projetos que você apresentou, você tem de cabeça aí quantos projetos você conseguiu aprovar? Salvo engano, 178. Rapaz. Acho. É a maior produção. Mas pode destacar um? Lógico, por favor. A Lei 9946. Diretamente direcionada ao público da pessoa com deficiência. Ela acaba consolidando diversos direitos da pessoa com deficiência. Entre eles, a não discriminação no espaço escolar, a
você ter a obrigação de garantir a rematrícula e contrário ao capacitismo que muitas vezes é praticado. Aponta para a educação especial e o acolhimento que precisa ter no ambiente escolar. As crianças com deficiência não podem tão somente estar dentro da escola. A elas precisa ser assegurado o direito de aprender e o direito de brincar. E isso muitas vezes é negligenciado. Elas tão somente estão dentro da escola, mas não pertencem à escola. E a escola pública precisa se apresentar a elas. É por isso que fui debater o Programa de Educação Individualizada, o PEI, para que na individualidade desse estudante com deficiência, ele fosse assegurado a ele o direito de aprender e o direito de brincar. Tem algum caso próximo a você ou na família que te levou a ter essa acessibilidade toda com essa pauta? Não, diretamente não. Foi um despertar de que a gente precisa cuidar. Lá em Provérbios 31:8 fala: erga tua voz em favor do mudo e do necessitado. Então eu fui erguer a voz para aqueles que não têm voz nem vez. Isso é a minha proposta de ser e estar na política. Me apresento assim, permaneço assim enquanto Deus me quiser na política. Você falou aí que está rodando o estado e indo nas igrejas de todo o estado, né? Como é que está sendo a receptividade lá? O que eles enxergam do seu trabalho hoje que você já realiza na cidade de Vitória? O que eles estão pensando no futuro como deputado estadual? Bom, com a proximidade do Dia dos Pais, aquilo que eu mais ouço é da honra e do carinho que eles têm pelo meu pai. Aquilo que sou abordado, as pessoas falam comigo direto, você tem um grande pai. E é muito bom isso. As pessoas falam duas coisas: que eu tenho um grande pai e que eu tenho um grande pastor. E ter essas referências na minha vida, eu preciso, neste momento, em razão da sua pergunta, deixar claro que olho para eles como referência mesmo. Aqueles que têm muito a me ensinar. Já me ensinaram muito e ainda me ensinam muito em cada momento de gabinete com meu pastor ou dentro de casa, cada almoço, cada momento à mesa com meu pai. Mas eles falam do desejo de ver alguém que fale por inclusão em todo o estado do Espírito Santo. Alguém que vê e reconhece os avanços que foram de cuidado com a pessoa com deficiência e querer isso para todo o estado do Espírito Santo. Há muita negligência, há muita omissão, há muito grito de socorro, de mimoso a piacá, e pessoas que estão clamando por uma intervenção, por cuidado, por ação do governo. E o governo do estado errou muito no cuidado com a pessoa com deficiência. Seu pai está indo também para o interior de vez em quando? De vez em quando. Numa viagem sim, na outra não, para poder descansar. Né? Ele gosta, acaba né? alternando. Ele gosta também, não tem jeito. Isso está dentro da gente. Estar com pessoas e pessoas diferentes, de diferentes cantos, é algo que o alegra muito, alegra minha mãe. As pessoas veem pouco a minha mãe nessas ações, mas via de regra é ela que está ao lado do meu pai. E assim, a gente vai disseminando de que é possível usar e se valer da política para mudar para melhor a vida das pessoas. E como é fazer campanha com o seu pai, cara? É bom demais, mas tem que entender o tempo dele. Meu pai é a calma em pessoa. E eu já sou agitação em pessoa. Rapaz, ele tem uma cara meio de bravo, assim, a gente olhar pra ele assim, quando eu era mais novo, quando eu tava começando a me envolver na política, olhar pra ele, aquela barba, não sei o que, olhar e falar: rapaz, esse cara deve ser bravo. Ele é bravo, ele é tranquilo, como é que é? Rapaz, é muito tranquilo. Tudo que ele não tem é cara de bravo. Aquilo tudo é para esconder a timidez dele. Ele se apresenta como alguém que fez muito, com características muito próprias, como alguém totalmente diferente da caricatura média do que é ser político. Meu pai tem barba há 46 anos, a cara fechada. Meu pai não vai mudar de forma de se vestir, a forma de falar, a timidez dele para gravar um vídeo. E talvez ele entendeu que 2018 foi a última eleição dele em razão dessas características. E mesmo com esses mandatos todos, ele continuou ainda tímido? Ele continuou me impulsionando, mas agora ele entendeu que precisava ser avô com uma excelência enorme. Ele é avô de 8 netos e faz questão de estar presente. Por isso
Em alguns momentos ele está ausente na campanha, na questão da visita, da viagem. Não dá para você monopolizar a atenção inteira, não dá, né, Davi? Não dá. Eu tenho concorrência desleal com os 8 netos. Meu amigo, deixa eu te fazer aqui tirar uma curiosidade. Algum perrengue aí na estrada, algum perrengue nesse meio da política desse período todo? Tem alguma coisa que aconteceu assim que você pode compartilhar com a gente? Bom, certa vez, voltando de Jaguaré com meu pai, a gente bateu o carro. E meu pai tinha certeza que tinha tido óbito do outro carro. Ele só orava e pedia a Deus para guardar. No final das contas, era uma batida em que pegou farol com farol, numa ultrapassagem, e vê-lo orando, agradecendo a vida dele, minha e do outro carro, foi algo que inspirou. Mas foi um perrengue, porque era de madrugada, tivemos que ficar esperando, muito cansado. Um susto, né? Um período em que eram 90 dias da campanha, hoje a legislação eleitoral traz para 45, 90 dias é absurdo, é tempo demais, chega uma hora que a gente não sabe o que fazer na eleição, não sabe para onde ir, não sabe de verdade, está morto, cansado. 45 dias é o suficiente para defender, para cada um apresentar aquilo que fez e aquilo que quer fazer. Nessa época eu me recordo, a gente ficava... É a mesma coisa, né? Até hoje continua a mesma coisa, né? Só que o tempo agora, graças a Deus, diminuiu. Mas era aquele negócio, você ficava ansioso para começar o processo e chegar na metade, pro final ali, você ficava rezando para acabar logo, né? Certamente o desejo de qualquer candidato é que a eleição fosse no próximo domingo e assim tivesse encerrado. A legislação eleitoral ainda possibilita algumas coisas que todos fazem que não deveriam fazer. Por exemplo, é necessário estar nas ruas, num bandeiraço, numa panfletagem. Eu sei que incomoda muitas pessoas essas ações eleitorais de divulgação de nome e número. É um sonho dela ser virtualizada 100%. Talvez incomode menos, custará menos, possibilitará a redução do fundo partidário, que é um absurdo nessas dimensões, muito. Mas enquanto isso não chega, estaremos nas ruas, muitas vezes tentando, sem receptividade, mas tentando dizer que a gente quer e anseia por mudanças na política. Davi, você sempre foi brincalhão desse jeito assim? Sempre teve esse jeito tranquilo, sereno? Brincalhão sim, tranquilo não. Não é tranquilo não, cara? Sou extremamente planejador, fissurado em números, em produção legislativa, em processos legislativos. Após 14 anos de mandato, concluí o ano passado, que foi feito o levantamento do ano 2025, de novo, com a terceira maior produção legislativa de projetos apresentados, aprovados, eu sou o primeiro. Então, assim, eu percorro os bons números, porque aprendo com a Bíblia a ser excelente. Eu preciso ser excelente na forma de me portar, preciso ser excelente na forma daquilo que defendo, eu preciso defender aquilo que a Bíblia orienta em Tiago 1,27, de que é a expressão verdadeira da religião, o cuidado. Então, isso tudo precisa ter números, e os números refletem, para mim, muita coisa. Então, gosto dos números, persigo os bons números e, assim, me apresento relevante em Vitória. Ele cobra muito de vocês aí? É? Mas a gente também busca excelência, então tá tudo junto. Ah, perfeito. A mesma visão. Tá vendo? A gente pergunta assim, de supetão, pra ver o que vai acontecer, entendeu, Davi? Não que eu desconfie, não, tá do que você falou, não, viu? Mas é bom, né, a gente perguntar pra gente saber como é que funciona isso daí. E os números é o reflexo do seu trabalho também, né, da sua equipe, em prol da cidade, em prol do estado aí futuramente, né? Na presidência, a gente pôde, uma das intervenções que fiz para a Câmara toda, para a Prefeitura e para o meu gabinete, é a necessidade de publicação do currículo de cada assessor. Então, Prefeitura de Vitória, Câmara e meu gabinete segue uma ordem que instituí, é que precisamos ter currículo. Então, a avaliação de técnica de cada assessor possibilita saber aonde queremos chegar no gabinete. Por exemplo, eu tenho um assessor, a Débora, específica, mãe de autistas, 2, uma mãe atípica, que tem no Edgar um porto seguro, mas alguém que busca fomentar o tema da inclusão todos os dias, de forma permanente, no meu gabinete. Então, para isso que é a função
do assessor. Precisa cuidar das ações de rotina, mas precisa trazer temas que cada um propõe como bandeira, como alvos do mandato. A gente constrói uma assessoria para isso. Por isso cobramos muito, porque sabemos que as pessoas estão insatisfeitas com a política. E só o trabalho devolverá aos capixabas o direito de acreditar na política. Perfeito. E até porque, né, o dinheiro do povo tem que ser bem retornado, né? Tem que ter um bom retorno e aí um trabalho de excelência sempre vai ser bom. Sempre o povo há de reconhecer também, né, Davi? A Câmara de Vitória é uma Câmara com todo o poder que é caro, a manutenção da instituição. A diferença entre gasto e investimento precisa ser determinada pelo resultado. Se a população enxergar avanços sociais, olhará para o poder legislativo e entenderá que valeu a pena. Se ela enxergar somente polêmicas, confusões, gritarias e nenhuma produção, ela entenderá que aquilo foi um dinheiro jogado fora. Eu trabalho, faço a minha parte, trabalho muito, para que as pessoas olhem e falem, valeu a pena votar, valeu a pena a atuação política, mudou a minha vida para melhor, acolheu, é a minha voz. É isso que o político precisa entender, que ele é a voz de alguém. E não pode existir falta de sintonia entre o parlamentar e a população. O que eu quero dizer? Na política, o político precisa ser a voz de uma determinada parcela da população, nunca deixando de ser aquele que ele se comprometeu, sobretudo no período eleitoral. Porque a crise de identidade entre quem disputa a eleição e quem atua no mandato é enorme. Falta constância, falta ser a mesma pessoa na eleição e fora dela. Isso é algo que eu pratico, que aprendi com meu pai e que busco exercitar todos os dias. Você falou de gasto aí no seu mandato de presidente lá da Câmara, você devolveu quanto para a Prefeitura? 6 ou 7 milhões, mas percentualmente foi a Câmara que mais economizou. A maior redução, se olhar do ano de 2020, 21 para 22, salvo engano, 21 para 22, houve redução no gasto. Foi a única Câmara, naquele ano, investigada pelo Tribunal de Contas, na verdade fiscalizada pelo Tribunal de Contas, que teve redução do custo dela. Um ano depois, eu gastei menos do que um ano anterior. Isso é cuidar das contas com respeito. Eu queria ver sua coerência nisso aí. Por isso que eu te perguntei. Verdade. Eu não sabia que você tinha devolvido ou não, mas eu falei, vou perguntar para o Davi para saber esse negócio aqui. Verdade. Devolvemos tanto que no ano seguinte apresentamos uma indicação para que esse dinheiro fosse para entidades que cuidam da pessoa com deficiência. Por isso que a Mais, Vitória Dal e a APAI tiveram as suas transferências, seus investimentos ampliados significativo. E isso foi traduzido em cuidado com a pessoa com deficiência. Sensacional. Davi, tem algum assunto que a gente não tratou que você gostaria de falar? Acredito que a gente passou por muita coisa. Vida familiar, vida na igreja, vida no ambiente interno, vida sentimental e assim. Eu agradeço a oportunidade de estar em sala de decisões. É uma oportunidade de reafirmar que na vida todos temos que tomar decisões e que a decisão possa ser em prol do nosso povo, em prol de quem mais precisa, em prol daquele que deposita muita confiança na gente. Cada voz, cada voto é uma voz dando procuração por um período muito longo de 4 anos, para que nós possamos representar. Que façamos isso bem. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tá? Foi um prazer te receber. Espero que depois da eleição a gente possa te trazer aqui de volta para a gente conversar sobre esse processo. Desejamos todo sucesso nessa caminhada aí, viu? Deus continue abençoando você, sua família, e que você continue com essa visão, essa luz aí que você tem por essas pautas aí tão sensíveis que a gente acompanha há bastante tempo. Certamente daqui a 60 dias teremos mais histórias para contar. Por hora, a gente se despede agradecendo a oportunidade. Tá combinado. E a todos vocês que nos assistiram, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e te pedir, se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Gostou dessa entrevista, desse bate-papo? Curta, comenta e compartilhe com quem há de se interessar por esse assunto. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse bate-papo. Muito obrigado e até o próximo Sala de Decisão. Valeu!